Vamos agora para a atividade 2.4, tá? Então, no plano cartesiano abaixo está representado o polígono AVE, como na atividade anterior que nós vimos. Na letra A, pede para multiplicar a abscissa dos vértices por -1 e reescreva as novas coordenadas e represente-as no plano cartesiano acima e explique o que ocorreu. Bom, então aqui nós vamos apenas multiplicar as coordenadas das abscissas, que estão aqui no eixo da horizontal. Então, indo aqui para o nosso GeoGebra, eu fiz o desenho aqui, ele está aqui. Então, nós temos aqui as coordenadas do ponto A, 1, 1, né? 1 para a abscissa, 1 para a ordenada. Aqui o V é 2, 3 e o E 3 e -2. Então, ao multiplicar a primeira coordenada aqui por -1, só vai alterar apenas o eixo aqui, ó, né? No caso aqui, o que é positivo aqui fica negativo aqui, tá? Então, apenas na abscissa. Já o ponto V, nós vamos ter, se é 2, vai ficar -2. Então, ele veio para cá, esse ponto V. Já o ponto E, o que era o 3 aqui, ficou por -3, tá? Então, ele vai originar um novo polígono, tá? Então, o que a gente observa aqui, né? Então, observa que ele teve uma reflexão. Então, ele refletiu aqui, tá? Houve uma reflexão aqui nesse eixo. Isso que está acontecendo nessa situação. Quando, então, nós multiplicamos por -1 no eixo X, né, o eixo das abscissas, vai haver uma reflexão em relação ao eixo das ordenadas. Ó, é como se tivesse um espelho aqui no eixo das ordenadas, tá bom? Na letra B, ele pede o seguinte, na letra B. Multiplique a ordenada por -1, tá? E vamos ver o que acontece. Então, ao multiplicar a ordenada por -1, então, do meu original, nós vamos obter assim, se aqui está 1, então ela vai ficar por -1. Então, observe que permanece o 1, que é a das abscissas. O V, né, o que era aqui, ó, 3, virou para -3. E a letra E vai ficar o que era 2 para -2. E com isso, nós obtemos, então, um polígono aqui, né? E olha, também há uma reflexão, certo? Só que agora essa reflexão está no eixo do eixo X das abscissas. É como se tivesse um espelho, né, no eixo X, tá? No eixo das abscissas. Olha só o que aconteceu. Então, ele refletiu, tá bom? Então, é isso que acontece nessa atividade. Voltando para a atividade 2.5. Então, no plano cartesiano abaixo, anote as coordenadas dos polígonos, depois adicione 6 unidades nas abscissas, 4 unidades na ordenadas dos eixos e então localize os pontos, no plano cartesiano e represente o polígono na nova adição. Tá, então vamos usar o GeoGebra para facilitar aqui. Tá? Então, está construído aqui o nosso polígono, o polígono AVE. Então, observe que as coordenadas é -3 e 1, o V é -2 e 3, e o ponto E, -1, né? -1 e 2. Muito bem, então, o que ele vai acontecer aqui? Eu quero fazer um deslocamento, então eu vou usar um recurso aqui do GeoGebra, que é uma translação. Então, eu vou selecionar o objeto, meu polígono, vou clicar no ponto A e vou deslocar 6 unidades, ó, em linha reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele vem para cá, houve um deslocamento. Só que mesmo assim, ele pediu para a gente deslocar agora 4 unidades verticais, tá? Nas ordenadas, mais 4. Então, daqui, vamos fazer. Então, vamos pegar aqui de novo. Então, pegando o ponto A, 1, 2, 3, 4. Então, esse será o nosso objeto, tá? Então, ó, o que nós temos aqui são deslocamentos, né, em torno aqui, então. Então, ao deslocar, então, 6 unidades, ele deslocou tudo no eixo das ordenadas, veio para cá, e depois ele subiu 4 ordenadas, né, no eixo X, no eixo Y. Então, parando aqui, tá? Então, as ordenadas finais que vocês devem anotar, né, depois que vocês desenharem no plano cartesiano, são
3 e 5 para a letra A, para V, 2 linhas, né? 4 e 7, e para ler E, 2 linhas, 5 e 6. Tá? Então esse daqui só foi um modelo que nós só para vocês fazerem aqui, mas observe o que está acontecendo, né? Em relação aqui do meu original. Se eu tenho lá menos 3, ao somar com 6, né, vai ficar 3 positivo. Menos 2 mais 6 dá 4. Menos 1 com 6 vai dar 5. Já no eixo das ordenadas, está somando 4 unidades. Então, 1 mais 4 dá 5, 3 mais 4 dá 7 e 2 mais 4 dá 6. Então, aqui vai estar as novas coordenadas do novo polígono. Ok? Então, com isso, nós fizemos o exercício 2.5. Agora, vamos observar como que é o 2.6. Então, no desenho a seguir, obtenha as coordenadas dos vértices, multiplique as abscissas por menos 1 e represente na malha. Una os pontos e pinte o seu desenho. Então, vamos ver o que acontece lá. Então, aqui, nós temos o nosso polígono desenhado como no exercício. As coordenadas dos vértices vocês anotam, né? 0 e 4 o ponto A, 1 e 2 o ponto B, 3 e 1 o ponto C, 4 e 2 o D, 7 e menos 1 o ponto E, 1 e 1 o ponto F e o ponto G, 0 e menos 3. O que nós vamos fazer? Multiplicar todo o valor daqui das abscissas por menos 1. Então, multiplicando o primeiro não altera o resultado. Multiplicando o menos 1, 1 por menos 1 do B vai ficar menos 1. O 3 multiplicando vai ficar menos 3. O 4 vai ficar menos 4. O 7 menos 7. O 0 multiplicando não altera. E o F, que é menos 1, fica mais 1. Tá? Então, aqui está então as novas trilhas. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ligar esses pontinhos, né? Pontinho a pontinho, tá? Para nós obtermos um novo polígono. E aí olha para vocês verem como é que fica a nossa imagem, né? E observem que o que aconteceu aqui, como nós já vimos no exercício anterior, quando nós multiplicamos a abscissa por menos 1, vai haver uma reflexão, tá? No eixo das ordenadas. Olha que curioso, quando você multiplica menos 1 na abscissa, acontece de ficar nas ordenadas, ou a reflexão é nas ordenadas, tá bom? Então tá aqui o desenho que vocês têm que montar aí no caderninho de vocês. Aí vocês podem pintar, né? E através dos pontos que vocês ligaram. Vamos agora para a nova questão. Bom, então na figura a seguir foi construída utilizando simetria. Na mesma malha. Crie uma figura usando simetrias. Então, olha só essa figurinha aqui. Então, partiu de um polígono conhecido e depois foi fazendo reflexões. Então, existem 3 tipos de simetria, características dela. Então, a rotação. O que seria uma rotação? A simetria de rotação ocorre quando o objeto gira em torno de um ponto. E essa simetria depende de um ângulo e de um sentido. Então, nesse, por exemplo, aqui, ó, há uma simetria de rotação de 90 graus. Ó. Então, pega o polígono verde, então ele vai estar girando 90 graus para o seu sentido. Ele vai girando 90 graus até formar essa figura que está aqui. A simetria do tipo translação significa que ocorre quando um objeto é movimentado sem que ele gire ou seja refletido. Essa simetria depende do comprimento de um sentido. Então, aqueles exercícios que nós tínhamos que fazer o deslocamento, como esse daqui, ó, vamos ver, o deslocamento do polígono, então houve uma simetria de translação, tá? Então ele só teve um deslocamento, tá? Que ele deslocou nos 2 eixos, no eixo vertical e no eixo horizontal, ok? Reflexão. Que tipo de simetria de reflexão? A simetria de reflexão ocorre quando o objeto é espelhado em torno de um ponto ou um plano.
então, como nós vimos, né, a reflexão ela vai ocorrer então quando a gente vai refletir, né, espelhar, tá, o objeto no eixo, poderia ser o eixo das abscissas, ou no eixo, né, das ordenadas, ou até mesmo um ponto. Então aqui, ó, por exemplo, eu fiz um desenho, tá? Aqui, fiz um triângulo, e aí eu vou usar a simetria de rotação, tá? Então, por exemplo, o que acontece se eu fizer uma rotação aqui de 72 graus, tá? Em torno do ponto. Então, ela vai fazendo então a rotação do mesmo ponto. E aí ela vai criando aqui, ó, objetos até formar uma figura. Olha lá, olha que bonitinho, tá? Então, a figura original, tá? Era um triângulo e ela rotacionou. Então, usei a ideia da rotação. Tem uma função aqui que a gente pode usar, que é essa daqui, ó, rotação em torno de um ponto, tá? Então, eu seleciono o objeto, olha lá, eu seleciono o primeiro objeto, depois o centro, onde eu vou querer que ela faça a rotação, e logo em seguida eu coloco o ângulo. No caso aqui, numa volta que tem 360 graus, né? Eu sei então que se eu tenho 5 objetos, eu passo a dividir 360 por 5, eu vou ter um ângulo de 72 graus. Então está tendo uma rotação de 72 graus aqui em torno do próprio eixo. Tá ok? Vamos para a próxima questão. O polígono verde, que é esse daqui, sofreu 3 transformações no plano cartesiano. Dê o nome de cada uma delas e explique a sua classificação. Eu fiz aqui o desenho, tá? Então observe que o polígono verde, o que acontece com o polígono rosa? Que tipo de simetria aconteceu aqui? Então, nós percebemos que ele foi uma simetria de reflexão, tá? No eixo das ordenadas, tá? Então, aqui, ó, no eixo vertical. Então, olha para vocês verem aqui, ó, se eu fizer essa reflexão. Reflexão em relação a uma reta. Então, eu vou clicar no objeto e vou clicar na reta que eu quero a reflexão. Vocês perceberam o que aconteceu? Então, ele fez uma reflexão aqui, ó, em torno desse eixo, tá? Então, ele cobriu certinho a figura. A mesma coisa agora aqui, né? Desse polígono, vou voltar aqui para desfazer. Então, do polígono rosa, o que aconteceu em relação a esse polígono aqui dessa outra cor? Então, é a mesma coisa, só que vai haver uma reflexão, certo? Do polígono em relação agora à reta X, né? Ou a reta horizontal. Olha lá, ele cobriu exatamente em cima da mesma figura, tá certo? É isso que aconteceu. Agora, em relação à figura verde com a figura laranja, o que aconteceu? Vocês observem que é a mesma figura, então não houve então uma reflexão, e sim uma translação, tá? Ele teve um deslocamento aqui vertical, né? Então, como que a gente pode pensar? Então, aqui existe aqui uma função de translação por um vetor. Então, por exemplo, eu seleciono objeto, tá? Então, ele houve um deslocamento aqui. Quando eu faço isso daqui, ele acaba selecionando. Ó, observe que ele vai transpor, né? Ó, ele transpõe a figurinha que eu tinha criado, tá certo? Tá? Então, ele houve um deslocamento aqui, né? Uma translação, tá certo? Observe que no GeoGebra, aqui, o objeto original, né? Assim que eu mexo ele, os outros também continuam fazendo a translação. A hora que eu inverto nela, continua tendo a translação do mesmo jeito, tá? Olha lá. Interessante, dá para brincar com esse software, né? Muito mesmo. Assim, quando nós pudermos voltar, né, para a escola, o professor pode estar fazendo para vocês esse software na sala da informática, tá? É muito bacana, tá ok?